Isso aí, pessoal, estamos começando mais um bate-papo para falar daquilo que nos motiva, que é a bola, e que aqueles que têm experiência de rodar o mundo sabem que não é algo, um privilégio do Brasil, mas está por todo mundo, mexe com sonhos, mexe com desejos, e hoje é uma conversa que para mim é especial, e inclusive está minha filha Ana aqui junto, acompanhando essa conversa, porque nós vamos falar de futebol feminino, e eu, como um pai de menina, sou um incentivador disso também, e eu acho que é muito importante, e nada melhor do que conversar com alguém que já tem uma trajetória muito grande dentro do esporte, que é uma referência dentro do esporte, pode conversar com a gente sobre isso e mostrar para essas meninas que têm esse desejo também, que não é impossível e que o caminho está aí para todos. Carol, muito obrigado pela disposição. Tá longe, né, da gente, então até conciliar horários para a gente bater esse papo fica um pouquinho difícil, mas tu te dispôs aí, te apresenta um pouco para quem não te conhece, teu momento agora, e nós vamos vasculhar um pouquinho, abrir as gavetas aí, ver como é que trilhou o teu caminho dentro do esporte. Legal, primeiramente agradeço pelo convite, Ricardo, um prazer enorme estar aqui podendo falar um pouquinho, né, da minha trajetória. Obrigado também pela presença da Ana, que a gente possa ter um bate-papo bem legal. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Arruda, sou jogadora de futebol, sou atleta, passei por um tempo no Santos, tudo. Hoje, atualmente, estou jogando em Israel. Cheguei aqui em novembro de 2019 e tive idas e vindas para o Brasil, né, por causa da pandemia também, final de temporada. E hoje, graças a Deus, aqui eu ainda continuo em Israel, mas que bom que deu para a gente conciliar os horários aí, apesar da diferença, né? Agora são 5 horas de diferença, mas graças a Deus aí deu para a gente conciliar e bater esse papo bem legal. Carol, a pergunta que eu sempre tenho planejado e que eu gosto de perguntar, porque eu acho que isso faz muita diferença depois no percurso, né, do atleta, assim, é a primeira referência que vocês têm e que você tem do futebol, assim. É, cada um que eu pergunto, é interessante que cada um tem a sua referência diferente. Um foi a avó que incentivava, outro foi o pai que era atleta, mas os contextos às vezes são parecidos, mas o que chamou a atenção eles são diferentes, né? Como é que foi para ti assim, hoje se tu pensa no futebol, a primeira a imagem, o quadro que vem na tua mente assim do que tu lembre lá na infância do futebol? E é exatamente um quadro, não vou dizer um quadro, mas é uma foto mesmo que eu lembro, que eu tenho até hoje, quando eu tinha 9 anos. A primeira lembrança que eu tenho, assim mesmo, da minha infância, assim, é quando eu tinha 9 anos, que eu estava jogando no condomínio lá onde eu morava, em São Paulo. E tem uma foto, assim, que tá eu, minha irmã, meu irmão e alguns amigos meus ali do condomínio e uma bola ali no pé, e eu lembro, depois dali que eu lembro que eu começo a lembrar um pouco mais assim do futebol mesmo. Não tenho na minha família nenhum atleta. Meu pai tadinho, jogando também não é muito bom, mas ele foi um belo incentivador, ele e minha mãe, na minha trajetória aí. E aí eu lembro exatamente isso, com 9 anos, aí eu brincava com o pessoal lá do condomínio, aí depois com os 13 ele me levou no Corinthians, para tentar fazer uma peneira, tudo, para tentar entrar no time, só que eu era muito nova ainda. Então ele colocou eu e minha irmã para jogar, para fazer escolinha no clube perto onde a gente morava, né, o Clube Guapira. E aí de lá na escolinha foi indo, fui brincando, tudo, e aí as oportunidades foram aparecendo ao longo dos anos. A gente vê a luta que é até hoje, né, no futebol feminino. Você, inclusive atletas nossas de seleção, que às vezes tem até outro emprego, dependendo do país que ela vive. O Brasil está vivendo um momento diferente agora, que está começando a ter jogos passando na TV, mais campeonatos também. E mesmo assim tem uma disparidade muito grande entre equipes pela essa dificuldade realmente de manter, né, o futebol. E se no profissional já é tão difícil, eu entendo assim que no projeto, processo de formação também existe muitas barreiras para as meninas conseguir se desenvolver. Existe preconceito, existe as questões que a gente sabe que acontece dentro do futebol que também são complicadas.
né? E quanto mais profissionalizar, eu acho que melhor vai ficar. Mas como é que foi para ti essa? Tu disse que teve o apoio do teu pai, teve até um irmão e irmã juntos. Como é que foi nessa caminhada? Assim, tu enfrentou alguma dificuldade nisso? O apoio sempre foi total? Como é que foi assim lá naquele começo? Eu falo assim que eu fui muito privilegiada, graças a Deus, assim, por ter uns pais que sempre me apoiaram, né? Eles, eu lembro, meu pai nunca dirigiu carro, né? Ele sempre dirigiu moto, então ele levava eu e minha irmã na garupa, nós duas, para o clube e levava e deixava a gente lá e tudo que precisava, eles davam apoio. E eu falo que hoje em dia a base está sendo bastante fundamental no Brasil, né? Demoraram para reconhecer isso, mas antes tarde do que nunca. E eu vejo que esse processo na base todo atleta tem que ter, porque na minha época, assim, graças a Deus eu tive treinadores, tive um treinador na minha base que foi fundamental e para minha carreira e até hoje muita coisa do que eu faço dentro do campo é porque eu aprendi lá atrás. E aí dá para ver um pouco da diferença, assim, de uma das atletas, eu vou falar mais do feminino, das atletas que tiveram uma base e das atletas que não tiveram uma base. E base, eu não falo só em questão de técnica, que isso é fundamental, de parte de coordenação, de parte de correr, eu falo também na parte tática também do futebol. Então, eu acredito que isso, para qualquer tipo de profissão, a base é importante. Então, a gente vê lá nos Estados Unidos que as meninas e os meninos, qualquer atleta, só quando eles acabam uma faculdade que tem uma base, que eles vão para um time profissional. Então, eles já não saem do 13, 14 anos, já assinam um contrato profissional e já vai jogar num time profissional. Eu acho que tem que ter esse processo, você tem que saber respeitar o seu tempo, o treinador ou comissão técnica tem que saber respeitar o tempo do atleta. Lógico que se for um atleta fora do limite, assim, acima do limite, você pode dar um tempo para ele. Mas para mim, assim, foi bastante fundamental ter essa base desde a escolinha até tido como um time de várzea para depois ir para um clube assim que pudesse me dar uma estrutura mesmo na questão de base mesmo. E como é que era a questão de escolas e o amador na época que você começou? Porque às vezes é difícil, a gente percebe, principalmente aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul também é difícil você ver calendário de competições, mesmo que amadoras, para as meninas participarem, né? Porque isso faz muita diferença na formação também. A gente vê há quantos anos a seleção brasileira com um time muito bom, mas batia de frente com esses países que as meninas já tinham muitas competições escolares, as universitárias, como nos Estados Unidos. Chega na hora da decisão, isso aí pesa um pouco, assim. Como é que era para ti? Tinha um cenário de competitivo de meninas? Precisava jogar com meninos também? Como é que foi, assim? Não, eu tive. Antes de eu chegar, eu falo mais antes de eu chegar no Santos, né? Antes de eu chegar no Santos, eu jogava mais salão, algumas vezes eu jogava campo, mas eu ficava na minha categoria, tinha alguns. No salão tinha, assim, equipes para você disputar na sua categoria, não era de todos com o mesmo nível, tinha uma ou duas equipes ali que batia mais de frente, e então, não tem essa, não precisei assim, a não ser na minha, quando eu estava com meus amigos no condomínio lá, que eu jogava mais com os meninos. Mas depois que eu entrei na escolinha e no clube onde eu jogava antes dos meus 20 anos, eu nunca joguei assim competição enfrentando algum menino. É mais no condomínio mesmo. Então, eu não tive essa essa situação que às vezes a gente até vê hoje, né? Ainda vê isso hoje, de uma menina estando ali, porque não tem muita diferença física, acho que até os 13, 14 anos entre uma menina e um menino. Então, você ainda vê isso hoje. E eu vejo aqui que em Israel é totalmente diferente. Aqui em Israel, a gente vê umas menininhas de 13, 14 anos treinando só elas, entendeu? Só elas. A gente vai jogar em Tel Aviv ou vai jogar em outra cidade, tem sempre várias meninas de várias idades, tendo assim a sua categoria, né?
Então, eu acredito que ainda o Brasil, por mais que tenha a categoria de base, ainda está começando a engatinhar um pouco com relação a essa divisão assim de ter só a categoria feminino, sub-9, sub-11, sub-13. Mas eu acredito que o processo está sendo um processo lento, mas que lá na frente vai dar fruto. Tu acha que o que tu pensa assim que esse processo, embora lento, ele está acontecendo porque também os pais estão mudando um pouco a cabeça, estão sendo mais participativos também, como o teu pai foi de estar com as meninas e apoiando também. Tu acha que isso é uma visão que eu tenho assim, eu acho que se às vezes se quer que tudo melhore, que passe jogo feminino na TV, mas precisa que o público também abrace a causa também. Tu acha que é um momento que essa geração de pais eles estão mais abertos e apoiando mais as meninas também? Como é que tu vê isso? Eu acredito que sim, eu acho que é uma coisa leva a outra, né? Uma coisa puxa a outra. A partir do momento que você tem mídia, que você tem pessoas querendo, interessadas em ver o futebol feminino, automaticamente vai aparecer mais interessados, né, a praticar, porque às vezes tinha uma numa escolinha, uma menina, e não tinha mais ninguém, mas aí uma outra criança que assiste na televisão agora a seleção feminina já fala, ah, papai, eu quero ir também, eu quero isso, e aí o pai vai e leva. Eu acho que as gerações estão mudando, a cabeça está mudando, lógico, tem algumas situações ou outra que ainda pode ter sim um pouco de preconceito, mas eu acredito que a mente dos pais, já por ver aquela época de 2007, de 2006, a seleção feminina, eles eram adolescentes, as mães eram adolescentes, então já viu aquilo lá, então começou a trazer, não, a minha filha, acho que se ela tiver um dom ali, eu vou levar ela para brincar, eu vou levar e vai deixando. Então, acho que a cabeça dos pais tem mudado bastante, sim, com relação a isso. Então, eu acredito que vai aparecer muitas meninas, porque eu acredito que no Brasil tem, sim, é, tem atletas, tem atletas que dá para ser bem trabalhado e mudar bastante a seleção e futuramente dar bastante títulos. Você pegou uma fase que eu acho que é onde começou a gerar essa mudança no Brasil, ali com aquele time do Santos, que é onde eu acho que o pessoal começou a. Até a torcida do Santos tinha disso, de ir no estádio, ver vocês jogar. Eu acho que a virada assim, dessa coisa do futebol nacional aqui no Brasil começou com aquele time montado lá e que vocês fizeram uma história. Porque tem uma característica diferente do futebol profissional que se levanta alguns times que não são tão tradicionais no futebol masculino, mas que são no feminino, né? E o Santos começou a mudar isso de ser um time grande que o profissional masculino é forte e criaram aquela primeira equipe forte e começaram a dar espetáculo, só que às vezes ficava até meio difícil, porque ficava muito fácil assim para vocês, dependendo de alguns times, as meninas iniciando muito amadoras ainda, mas eu acho que foi uma virada de mesa nisso. Como é que foi participar nesse processo assim? Eu acredito que, eu falo assim, até hoje, quando eu penso nisso, eu falo assim, que a minha ida para o Santos realmente foi uma coisa de Deus, assim, que Deus ele me mostrou muito através de um sonho, depois que eu terminei a minha faculdade, que meus pais eles sempre priorizaram isso para mim, para minha irmã, para a gente sempre estudar e trabalhar ia ser uma consequência, só que o foco primeiro era o estudo. E aí, depois que eu terminei o estudo, eu recebi uma proposta de alguns clubes, e inclusive estava o Santos, e aí eu pedia para Deus me dar uma direção, para Deus me falar para onde eu devo ir, e aí em duas noites seguidas eu acabei sonhando com o símbolo do Santos. Então eu tinha entendido a mensagem. E aí eu fui, aceitei a proposta. E para mim foi um desafio muito grande, porque o treinador praticamente não me conhecia, não tinha a repercussão de algumas atletas que estavam na seleção quando eles estavam começando a montar o time do Santos em 2008. Eles tinham vindo de um campeonato paulista, de uma liga nacional, campeões. E aí eu chegando ali, para mim foi um desafio bem grande, de conquistar o meu espaço, de buscar o meu lugar ali.
E aos poucos, em 2008, que o processo do Santos também foi, né? Depois da conquista que elas tiveram, o clube realmente, o clube mesmo abraçou a modalidade, junto com o Modesto, abraçou a modalidade e aí foi investindo, foi dando apoio, né? Porque até então, antes, em 2007, que as meninas me falavam, era só a camisa, era só a prefeitura de Santos que ajudava e a camisa com o símbolo do Santos. Só que depois daqueles títulos em 2008 que a gente conquistou a Copa do Brasil, que automaticamente deu a vaga para a gente na Libertadores em 2009, aí começou a mais acreditarem mais. Foi aí quando eles conseguiram trazer a Marta, que eles conseguiram trazer a Cristiane e mais algumas outras meninas da seleção, de seleção. E como o Santos era referência naquela época, era normal eles chamarem as meninas de seleção. Então, automaticamente, os outros times, como não tinha ainda tanto investimento, tanto apoio, tanta estrutura, era normal automaticamente o Santos ser uma potência naquela época. Hoje a gente já não vê muito isso. Hoje a gente já vê que já tem um Corinthians, que já tem o Santos, que já tem o Palmeiras, que já tem o São Paulo. Então eu acho que a porta que o Santos abriu lá atrás mostrou para os outros times hoje que realmente é capaz, que realmente dá certo e que eles têm um retorno. Não é uma coisa que todo mundo fala que futebol feminino só dá prejuízo. Não, tem lucro, sim, eles têm um retorno. Só que para ter um retorno, para você ter um dinheiro daquilo que você investe, você tem que investir, depois que você vai ter o retorno. Então, eu acredito que isso está acontecendo agora e, e eu acredito que mais times vão aparecer, não só no cenário paulista, mas também no Sul, como tem o Grêmio, como tem o Inter, no Rio, que é o Flamengo, o Vasco, o Fluminense. Então, eu acredito que a tendência no Brasil é realmente crescer muito mais, junto com a mídia também aparecendo. É interessante, assim, porque por Santos ser um pouquinho afastado da capital, né, onde tem os outros maiores clubes, e ser uma comunidade, assim, de menor, acaba abraçando mais, e naquela época a torcida abraçou muito a causa também, né? Eu lembro de assistir jogos com o estádio praticamente lotado, vendo vocês jogar em alguns jogos, né? Principalmente depois ali que veio Marta e isso faz diferença também para vocês jogar, porque às vezes deve ser. A gente viu todo mundo agora na pandemia reclamando que não tinha torcida, mas o feminino muitas vezes luta com isso sem pandemia, né? Como é que é essa Sim, emoção assim de começar a ver o estádio lotar e vir torcidas? Quando a gente fez a final em 2009, lá na Vila Belmiro, que os outros jogos antes da Libertadores tinha gente, né? Tinha um público legal, assim, tudo. Mas depois que eu entrei ali, eu vou falar por experiência própria, a minha experiência, depois que eu entrei na Vila Belmiro, onde o Pelé jogou, ter aquele estádio lotado pro futebol feminino, para mim foi a melhor sensação e a melhor experiência que eu tive na minha vida. Então, a experiência assim de ver as pessoas estando ali torcendo com você e ainda mais você sendo campeã ali dentro, para mim foi uma experiência muito legal. Só que você tendo a Marta, teoricamente fica um pouco mais fácil, né? Porque é a Marta. Mas aí depois em 2018, perdão, que a gente jogou o Campeonato Paulista, que praticamente não tinha estrela no nosso time, ele não tinha uma pessoa assim de referência que nem era a Marta. E mesmo assim, o estádio estava lotado, lotado. Em 2017 também, na Vila, na final do Campeonato Brasileiro, tinha gente do lado de fora, eles tiveram que fechar o portão porque não cabia mais gente dentro da Vila. Então, a sensação assim é uma sensação única. E eu acredito que hoje, esse ano, se não tivesse esse problema da pandemia, de fechar o estádio, essas coisas, com certeza, eu tenho quase certeza que os estádios no futebol feminino, os jogos dos times de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos iam estar com um público muito bom. Então, eu acredito que agora vai, eu acho que agora vai, no futebol feminino no Brasil, acho que agora vai dar um pico bem, bem grande, assim. Tu comentou essa questão de jogar no estádio do Rei Pelé. A gente, quando esteve em Santos como família, a gente foi visitar e fazer aquele caminho, conhecer o vestiário, o armário dele que está fechado, que só ele sabe que tem lá dentro. Essas coisas que estão... Histórias do meio do futebol que
são fantásticas, né? Eu acho que é isso que faz o futebol ser o futebol ainda no mundo inteiro. Só que comentou que a Marta depois saiu e tal. É uma coisa normal no masculino, mas no feminino era mais ainda as meninas acabam não ficando por muito tempo. Geralmente é um projeto, né, que já começa às vezes até com início, meio e fim. E tu conseguiu fazer uma carreira ali de muito tempo assim num clube que é tradicional. E como é que é esse sentimento assim de estar porque tu começou como comentou numa base do Corinthians, mas eu conheci o teu nome de ver as coisas pelo Santos, assim, a relação da Carol Arruda é maior para nós que gostamos de futebol é com o Santos. Como é que é ter essa experiência de fazer essa história assim, dentro de um clube tão importante no cenário mundial, não só tendo o Rei Pelé e tinha a Rainha Marta também, o pessoal brincava muito sobre isso. Como é que foi isso? Só corrigindo que a minha base não foi no Corinthians, eu só fui lá uma vez só Ah, para sim. tentar fazer o teste lá, mas acabei não ficando Ah, porque a ok. minha idade era muito pequena assim. Eu fiz minha base foi num time de faculdade, né, de Ah, colégio, que eu sim. ganhava bolsa lá em São Paulo. Mas a experiência assim é única, né? Você poder entrar num clube como o Santos, entrar num clube grande como é o Santos, e a permanência sua num clube assim depende muito de você, né? Por mais que o nosso contrato, eu acredito que deve ser na maioria dos clubes no Brasil, até aqui mesmo, é sempre de um ano, é sempre por temporada, mas eu acredito que quando você confia no seu trabalho, quando você faz o trabalho correto, quando você é focado no seu desempenho, querendo fazer o seu melhor, independente da situação, buscando, se comprometendo com você mesmo, automaticamente o seu trabalho vai aparecer e não vai agradando as pessoas, né? Então é o que eu penso muito aqui. Eu jogo muito, eu particularmente jogo muito para Deus. Eu penso muito em Deus e em jogar para Ele, para agradar a Ele, não as pessoas que estão à minha volta, porque do mesmo jeito que as pessoas elogiam, elas vão criticar, entendeu? Então eu procuro não pensar em opiniões, eu procuro pensar em focar e dar o meu melhor para Deus ali, porque é nada mais justo do que eu dar o meu melhor para Ele. Se Ele deu o melhor dele para mim, que é Jesus, por que que eu não vou dar o meu melhor para Ele? Então é isso que eu penso todo dia em tudo que eu fizer, isso não só dentro do campo, isso é em casa, passando roupa, passando pano, lavando louça, em todas as coisas que eu fizer na minha vida, eu procuro sempre fazer o meu melhor. Agora, quanto tempo vai continuar num clube, aí é uma consequência do seu trabalho que você faz. Você tem uma história grande, né? Longa até, pensando em futebol hoje, né? Antigamente se ficava mais tempo em clubes, mas hoje se, se, se fica menos tempo, você ficou um tempo bem longo no Santos, e aí vem esse desafio novo, assim, é, não bateu o frio na barriga de ter que mudar depois de ter uma história tão grande? Como é que surgiu isso para que você se Sim, mudasse de um lado oposto, né? Uma nova cultura, nova língua, tudo diferente. praticamente começar do zero, né? Mas foi um desafio muito bom, muito, muito bom para mim, uma experiência muito boa, porque eu estava no Santos, estava realmente tem uma história lá no Santos, então quando eu recebi a proposta para vir para cá, tem aquele receio, né, que você pensa, pô, vai largar o certo, né, praticamente o certo pelo duvidoso, num país que você não conhece, uma língua totalmente diferente, que no Brasil é conhecido só pelas guerras, né? Nossa, Israel, mas só tem guerra lá, o que você vai fazer lá? Então, a primeira coisa que eu pensava era a casa cheia de tiro, bazuca, metralhadora, essas coisas. Só que Deus, ele trabalha na nossa vida, né? Quando você busca Deus assim, ele trabalha e vai te mostrando o que você pode fazer.
que vai ser melhor para você ali na hora. Então, quando eu recebi a proposta para vir para Israel, eu estava na dúvida. Foi junto com uma amiga minha também, que também jogava no Santos. E aí a gente foi um dia na igreja e justo naquele dia o rapaz que deu a palavra falou exatamente de Israel, sobre Israel. E aí ele falou assim, ó, se você precisa dar uma resposta, vai lá e pode dar uma resposta que sim. Parecia que ele estava apontando a mão assim para a gente, falando, vão que vai dar certo. E aí a gente aceitou a proposta. A gente veio, conversou lá no Santos, porque eu e a menina tinha o contrato ainda ativo, né, até dezembro, mas aqui a temporada começa em outubro. Mas aí eu conversei com eles lá, a gente chegou num acordo e aí eu acabei vindo para cá. Aí quando eu cheguei aqui, praticamente no primeiro, no segundo mês já me apaixonei pelo país. Lógico, eu achei que eu ia ter um pouco de dificuldade com relação a me adaptar na cultura, em termos de alimentação, essas coisas, mas não, tive um pouco de dificuldade só em questão do campo, né, de jogo, de treino, mas graças a Deus, assim, Deus preparou tão bem, assim, as coisas que eu não tive problema nenhum, assim, de adaptação. Então, hoje, praticamente, eu me sinto em casa aqui. E como é que é a aceitação deles para o futebol feminino, né, dentro do país e, e para estrangeiros, assim, como é que são bem receptivos por vocês? Tem essa cobrança de, por ser estrangeira, tem que decidir o jogo? Como é que é? Então, aqui no feminino você pode jogar com 5 estrangeiras, né? Então, eles trazem 5, todos os times trazem 5 estrangeiras. Eles estão no nível assim ainda em formação, né? Eles estão começando ainda a acreditar no futebol feminino aqui. Então, eu não penso que eu voltei atrás vindo para cá saindo do Brasil, mas eu venho para cá pensando que eu estou contribuindo com o futebol feminino aqui em Israel, que eu posso dar a minha experiência, passar o que eu aprendi para as meninas daqui, não só no time, mas também algumas meninas, por mais que eu não fale a língua, mas nas atitudes. Então, eles estão aos poucos, eles estão realmente também sabendo que dá, que vale a pena. Na primeira temporada, quando eu vim, a gente não conseguiu terminar a temporada por causa do Covid, né? Quando a gente ia entrar nos playoffs, aí eles finalizaram a competição, a gente acabou ficando em segundo lugar e não terminou a competição. Só que aí na segunda temporada, que foi o ano passado, quando eu vim para cá, já teve uma melhora, a gente já conseguiu um patrocínio, né? O clube conseguiu um patrocínio master, assim, teve alguns jogos que foram transmitidos pelo YouTube, e a fase final da Copa e da Liga, se eu não me engano, passou ao vivo na televisão daqui, no canal importante daqui. Então, e graças a Deus a gente conseguiu ganhar os 3 campeonatos que a gente teve aqui no ano passado. E esse ano, toda semana, uma vez por semana, está passando um jogo na televisão, que é como se fosse um o Sport TV aí do Brasil, um canal importante daqui. Tem o nome na camisa na nossa camisa, então eles estão aos poucos, eles estão conseguindo ver que dá para mudar assim a história do futebol feminino daqui. E eu fico muito feliz de poder fazer parte de tudo isso. Tu comentou algo que a gente vive isso, que é a questão da língua. Como é que é a adaptação? O clube bota alguém do lado de vocês para estar ajudando na tradução? Tens conseguido estudar a língua para estar mais próximo? Como é que tem sido isso? Aqui eles falam, a língua oficial deles aqui é o hebraico, mas eles falam um pouco do inglês. Então, como eu já estudei, quando eu era adolescente, eu estudei por um tempo em inglês. Então, para mim, não teve tanto problema assim em questão de adaptar com relação a isso. Então, eles falam, tem umas meninas também que é fluente em inglês, então a gente acaba se comunicando. Mas aquela linguagem do futebol em hebraico aqui, a gente também acaba aprendendo, entendeu? Tipo, vamos para cima, troca, muda de lado, chuta, essas coisas assim, a gente acaba aprendendo. E eu acabei fazendo um curso também, né? Curso rapidinho, assim, de hebraico. E aí, quando sai na rua, no dia a dia, assim, acaba sendo bem legal a experiência, porque
quando você busca um conhecimento assim, é uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? Então você só vai aperfeiçoando, só vai buscando. Então, aprender outra língua, assim, para mim é um pouco complicado, porque às vezes eu tenho que falar português com a menina e a menina tem que falar inglês, aí fica um pouco assim. Às vezes eu acabo falando, não sei nem o que eu acabo falando, mas é uma experiência bem legal, assim, para poder levar, assim, para a vida inteira. Às vezes eu chego no Brasil, quando eu cheguei uma vez no Brasil, a última vez, a pessoa ia falar assim, comigo alguma coisa, eu já quase respondi em hebraico. Opa, não, peraí, eu tô no Brasil, deixa eu mudar a chavinha. Mas é uma experiência, assim, bem legal. Isso eu acho que eu sempre friso isso para os atletas que foram para fora, né? E a gente comenta sobre língua, como é importante para a gurizada que está se desenvolvendo no futebol, que invista, né, na questão da aprender pelo menos o inglês, né? Porque isso facilita muito. E hoje o mundo está tão globalizado, às vezes você não consegue um espaço no Brasil, mas tem tantos países hoje investindo no futebol que você possa ir, que é uma das coisas que eu acho que é bom deixar de sugestão para a gurizada aí que tá tentando trilhar esse caminho, é que estude o inglês, né? Para que quando for para lá fica bem mais fácil, né? Até se Sim. adaptar com a língua local, com o hebraico, tu tendo inglês já é um meio caminho andado, né? Não, sim, com certeza. O inglês ele é mundial, né? É o mundo inteiro, qualquer lugar que você vai, as pessoas podem até não falar certo os tempos verbais, mas você consegue entender. Eu falo que eu não passo fome, né? Então, você saber, assim, pelo menos o básico ali é muito importante. E é uma coisa que você tem que se preparar, né? Que você tem que, não adianta você pedir assim para Deus, eu quero jogar em outro país, mas você não se preparar, é difícil acontecer. A sua adaptação vai ser difícil, você pode ficar triste, aí vai acabar indo embora, ou não rende, ou não tem um desempenho muito bom, e aí o clube já vai acabar te julgando ali pelo que você não está bem. Então, se você se preparar e ir atrás daquilo que você quer, automaticamente as coisas vão acontecer e quando você estiver realmente preparado, Deus vai abrir a porta e vai te colocar no lugar certo. Saindo um pouquinho do futebol, é, tem algum ritual, alguma coisa que na cultura deles tenha, que eles façam, que o time acaba fazendo assim, que é diferente? Às vezes pessoas vão para outros lugares, tem coisa diferente, alguma comida no campo, tipo no vestiário antes de ir pro jogo, que acha que aquilo ali vai dar mais força. Tem algo que é diferente da cultura que tu passou por aí, assim, que te chamou a atenção? Para jogo assim, não, eles não têm. Eles não têm jogo assim, a não ser na época de frio, que é frio mesmo, que logo, logo, daqui a algumas semanas já começa, que eles levam um chazinho de hortelã para a gente se aquecer no intervalo do jogo, antes do jogo. Mas culturalmente falando assim, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui neles, assim, que eu acho bem bacana assim, é o Shabá deles, né? Que eles toda sexta-feira à noite eles entram num período de Shabá e fica até sábado à noite e tudo para aqui no país assim, não tem trem, não tem ônibus e você sente tipo você sente a atmosfera acalmar assim, o povo parece que realmente se acalma, sabe? E eles fazem as refeições deles no sábado, na sexta-feira à noite, em família, se reunindo toda sexta-feira. Isso é toda sexta-feira que tem aqui em Israel, que é como se fosse o nosso sábado e domingo no Brasil. Então, por exemplo, amanhã, que é domingo aí no Brasil, aqui em Israel amanhã é domingo, mas amanhã é loucura, é banco, é supermercado, é que nem segunda-feira no Brasil. Então, isso, assim, culturalmente, assim, é uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, que é uma coisa que eu acho bem, bem legal aqui mesmo. Uma coisa que eu tenho curiosidade também de saber, assim, a questão de calendário de jogos. É muitos jogos? Tem tempo de um jogo para outro de preparação? Como é que é essa rotina, assim, de treino e jogo durante a temporada? Aí depende. Por exemplo, no ano passado, a gente teve três competições simultâneas, né? As três competições acabaram sendo simultâneas. Então, era jogo direto. Teve uma vez que a gente jogou domingo, terça e quinta. Pá, Então,
foi a última semana da competição, assim, porque acabou juntando praticamente tudo. Mas isso depende muito dos clubes também, né? Tipo, não tem aquilo que é que nem no Brasil, assim, é um mês de férias, depois todo mundo volta e vai fazer a preparação. Esse ano o clube acabou voltando em julho, finalzinho de julho, porque a gente acabou jogando a Champions League, porque como a gente foi campeão ano passado, a gente teve uma vaga na Champions League esse ano que começou em agosto. Então, a gente acabou tendo uma preparação bem antes que as demais equipes. A longo prazo, talvez isso possa ser um pouco ruim, porque a gente vai ter começado antes, então o time já vai estar um pouco mais cansado no final da temporada, se não for bem trabalhado isso com relação ao tempo de descanso, né? E aí a gente já teve uma competição que a gente acabou ganhando, acabou em outubro, se eu não me engano, agora a gente está em uma competição, e aí vai ter mais uma para começar, só que eu não sei ainda, não sei se vai começar em dezembro ou janeiro. Mas esse ano aqui, o calendário acho que vai ser um pouco mais tranquilo do que o ano passado. Outra pergunta é o treinamento. Sentiu muita diferença do que se fazia no Brasil para aí? Os treinadores são locais, já tem treinadores estrangeiros. Como é que está funcionando o futebol em Israel? Treinamento eu senti bastante diferença, sim, porque no Brasil a gente treina bastante, bastante, bastante mesmo. Aqui não tem como o time todo treinar todos os dias ou dois períodos, porque as meninas aqui trabalham e algumas servem o exército, porque é por obrigação, todo mundo tem que servir o exército quando chega numa idade, e então não tem muito como conciliar isso. Então a gente acaba treinando, a gente treina de domingo. Eu particularmente treino todo dia, né? Porque vai para academia, treina, procuro não deixar cair muito assim a intensidade de treino que eu fazia no Brasil. Mas o time todo assim da equipe mesmo, a gente treina no domingo, terça e quarta e joga na quinta. Então, praticamente treina 3 dias e joga um, e o resto de sexta e sábado não tem nada por causa do Shabá, então não tem jogo, não tem treino, não tem nada. Então, é praticamente esses 3 dias que a gente treina e joga um. Pensando na tua carreira, em tudo que tu construiu, tu comentou e achei bem interessante isso do pai preservar a questão do estudo, né? Então, e infelizmente, a pessoa que está se formando hoje não entende que o estudo não é que ele é responsável por ter bem no campo, mas que te ajuda em muitas coisas na parte de entendimento, coisa isso. Quanto mais a gente estuda a nossa mente e pratica a mente, vai ajudar também a fazer o corpo funcionar bem no jogo, assim. Isso foi bem interessante. Mas a tua formação, ela já tem a ver com o que tu tem planejado para o teu futuro, o quanto tu pensa assim de carreira de atleta e depois, e como é que tem sido assim, como é que tu pensa a tua carreira assim em diante? Eu acredito que para mim o estudo ele é fundamental, né? Porque até aqui, às vezes, quando eu tenho uma oportunidade, eu falo para as meninas aqui, porque elas terminam o colégio, aí vão para o exército, e aí praticamente elas vão trabalhar. Só que aí eu tento, assim, quando eu tenho uma oportunidade, eu tento conversar para não estudar é importante, porque eu vejo como isso fez diferença para mim, né? De poder estudar assim. Meu pai, ele não pagou minha faculdade, meu pai e minha mãe não pagaram minha faculdade. Eu, com futebol, ganhei uma bolsa na faculdade, no colégio. Então, com relação a isso, eles não se preocuparam. E eu vejo hoje que fez a diferença, faz a diferença para mim. Porque eu me formei em fisioterapia, me formei em 2007, mas mesmo assim eu não parei. Fiz uma pós-graduação, continuo estudando, estou fazendo até um curso online agora. Então, eu vejo que isso faz diferença, assim, porque a minha formação ela é em fisioterapia, mas na verdade eu não sei se eu quero ser fisioterapeuta ou se eu quero ser treinadora ainda. Eu estou estudando para os dois, porque foi aquilo que eu falei. Uma hora a porta pode abrir, então, aonde abrir a porta tem que estar preparada. Então, e eu falo com relação até aqui mesmo, se uma porta abrir para mim aqui, eu tenho que estar preparada no hebraico, ou eu tenho que melhorar o meu inglês.
Então, se eu não me preparar, eu posso perder uma oportunidade. E aí, para depois conquistar essa oportunidade lá na frente, vai ser muito mais difícil, porque outra pessoa já vai vir atrás, entendeu? Então, para mim, assim, o tempo, eu sei que eu estou com uma idade que logo, logo já tem que parar, mas eu tenho me preparado. Então, a hora que Deus fala assim, ó, minha filha, deu para você, agora eu quero que você vai ser treinadora, ou eu quero que você vai ser fisioterapeuta, ou eu quero que você vá ser outra coisa, eu não sei, porque pode ser outra coisa também. Então, eu tô esperando aí, não sei o que vai acontecer mais futuramente aí, se é treinadora, ou se é fisioterapeuta, ou se é outra coisa. E, e de repente, possibilidade de continuar por aí, ajudando nessa construção do futebol, isso passa pela tua cabeça, assim, te anima saber que tu está fazendo parte de uma história, não só agora de um time, mas de uma nação, porque é uma construção de uma nova cultura dentro do esporte, assim, como é que tu pensa isso, assim, para ti? Às vezes pensar nisso gera um pouquinho de peso também, porque dá responsabilidade, né? Mas também eu acho que é uma motivação a mais para caminhar. Ah, sim, eu penso, com certeza. Eu falo para as meninas aqui, para as meninas um pouco mais velhas, assim, que eu acredito muito que o futebol aqui pode mudar quando essas meninas começarem a parar de jogar e entrar no meio do futebol, que é o que para mim que aconteceu no Brasil. Algumas atletas assim que inclusive é da minha geração assim também que elas pararam de jogar, antes delas pararem, elas se prepararam em administração, em gerenciar uma equipe ou ser treinadora, ela se preparar. E hoje tá lá, a gente vê a Aline Pellegrino que está lá dentro da CBF, que está num cargo muito alto na CBF, e ela se preparou para isso, e ela foi jogadora, então ela sabe das necessidades, e briga lá dentro por isso, como ela brigou na Federação Paulista. E eu falo isso para as meninas aqui, quando começar a entrar, e tem algumas meninas que já estão parando e estão entrando na associação daqui, então, quando começar a parar e entrar, pode começar a melhorar as coisas, porque quando você vive aquilo e você está do lado de fora e quer buscar o melhor, as coisas vão acontecendo. E se surgir uma oportunidade aqui, uma porta aqui para poder ajudar um pouco na modalidade ou ajudar na equipe que eu estou aqui ou em outra equipe, com certeza eu vou abraçar e aproveitar a oportunidade para poder ajudar a fazer a diferença. Olhando para trás, na tua trajetória, cita para nós dois momentos, assim, um momento que foi muito difícil, tomada de decisão, ou às vezes na vida do atleta também a lesão, ela gera alguns transtornos até emocionais também, assim, é, teve algum obstáculo grande, assim, de um período difícil para você, e um momento que foi ímpar, assim, de êxtase dentro do esporte, que tu fala assim, pô, valeu a pena, por esse momento valeu tudo a pena. Sim, teve um momento bem difícil para mim, assim, não foi ligado diretamente ao futebol, mas a sua vida acaba sendo ligada a tudo que você vive, né? Então, foi quando eu perdi a minha mãe em 2013, que eu passei por um momento, assim, bem difícil, só que eu falo, assim, que Deus é tão maravilhoso comigo que um tempo, alguns anos atrás, assim, eu sempre orava, assim, e pedia para Deus me preparar por um momento difícil que eu pudesse passar na minha vida. Só que eu, como atleta, eu pensava numa lesão, machucar alguma coisa, né? Então, quando eu acabei perdendo a minha mãe em janeiro de 2013, eu fiquei triste, óbvio, que é o momento mais difícil que uma pessoa tem na vida. Só que eu senti uma paz no meu coração, assim, que eu não consigo explicar, assim, só quem sentiu a paz de Deus no seu coração, assim, sabe o que que é isso. E para mim ali depois, com o tempo, até hoje ainda é um pouco difícil. Só que aí eu vejo que realmente Deus ele cuida quando você busca assim, ele cuida de você. Quando você está nos propósitos dele, quando você quer agradar a ele, então ele acaba cuidando de você. Então eu senti como se ele tivesse me colocado na mão dele assim, e me abraçado e falado assim, calma, filho, eu estou aqui com você. Então esse foi um momento assim bem difícil, porque minha mãe ela sempre acompanhava os jogos assim. E, e depois, e o momento de êxtase ainda foi praticamente assim, falando, eu acabei lembrando que quando a minha mãe ela assistia praticamente os meus jogos,
teve um jogo, o primeiro jogo que eu fiz num lugar que ela gostava de ir, que era lá no Pacaembu, em São Paulo. Eu lembrei que ela não estava lá. Então, um ano antes, a gente tinha jogado lá naquele campo, ela estava lá e a gente perdeu. E aí no ano seguinte ela não estava lá e a gente ganhou. Então, para mim ali foi um momento assim de uma mistura, né, de emoções assim, sabe, de êxtase, de tristeza por ela não estar lá, mas saber que era o que ela mais queria era me ver bem, feliz. A gente acabou chegando na final daquela competição. Então, para mim, assim, tudo que eu faço, assim, foi uma pessoa que sempre torceu para mim, as conquistas que eu tenho dentro do futebol, para mim, seja no primeiro jogo do campeonato até o último, é êxtase, é alegria total, porque a gente tem que aproveitar sempre, né? Então, a oportunidade de, de estar perto de quem você ama ali é uma sensação muito, muito única, né? Então, são momentos que a gente tem que aproveitar. Essa essa tua resposta acho que fala muito do nosso propósito aqui no canal, que para muitas pessoas às vezes o momento de ápice, né, que nós até comentamos desse momento aqui, tipo, foi tá no estádio que o Pelé jogou, lotado, mas que por trás de uma equipe ou de jogadores do mais famoso ao menos famoso, existe também algo por trás, existe uma família, existem vitórias pessoais, é, que são comemoradas internamente, que a mídia não mostra, mas também fazem tudo valer a pena, né? E eu acho interessante isso que tu comentou, porque assim, muita gente olhando de fora pode pensar que o momento especial é outro, bem distante desse. Mas como é importante também, e aí eu falando de formação, como é importante que os pais estejam próximos também, né? Para que acompanhem esse caminho, assim, porque a chance de que os filhos errem ou possam até ser enrolados de tantos problemas que nós temos dentro do futebol, ele diminui quando tem essa presença familiar. Né, assim, eu falo assim que praticamente a base é a família, porque como a gente estava conversando antes, assim, a mídia mostra hoje os jogadores já lá com dinheiro, com carrões, com não sei o quê. Então as crianças hoje em dia vai achar isso, não, eu quero ser jogador de futebol, não quero estudar, não quero isso, não quero aquilo, porque ele acha que vai ser assim, tipo, do dia para a noite que vai ser, só que não sabe qual que foi o processo. Essa semana eu estava assistindo um documentário do Griezmann, da França, né, o francês que joga no Atlético de Madrid hoje, o que ele teve, o processo que ele teve até chegar onde ele chegou, entendeu? Tipo, ninguém acreditava nele, só que o pai foi lá, a família foi lá, incentivou, ajudou, apoiou, e ele foi indo atrás, entendeu? Então, esse processo que o atleta tem que ter, assim, tendo a ajuda do pai e da mãe, com certeza, assim, dos familiares, com certeza faz a total diferença. Carol, eu sempre, antes de encerrar, eu dou não dou oportunidade, eu peço que quem está contando a sua história deixe uma mensagem aí de estímulo, de apoio, ou até dicas de orientação para a gurizada. Hoje eu quero que a gente esqueça dos meninos, porque as meninas são esquecidas em todas as outras entrevistas aqui, e que tu fale para as meninas, assim, que estão desejando trilhar esse caminho, é, de tantas Martas, Carol, Formiga e tantas que já fizeram a história, e hoje elas podem olhar na TV e seguir coisa que antigamente vocês não tinham essa oportunidade, né, de ver as referências. Hoje elas têm, e você é uma referência no meio do futebol. O que você poderia dizer para essas meninas agora que têm esse sonho? Eu tô com uma aqui do meu lado que já desejou ser atleta, já falou comigo que queria ser treinadora, já teve tantas vontades dentro do futebol. O que tu pode dizer, assim, como alguém que venceu, né? Porque venceu, tá aí numa carreira no futebol e tá num outro país, ajudando num outro país a desenvolver. O que você pode dizer para essas meninas, em especial agora? Vamos esquecer os meninos e dar esse momento especial para as meninas que porventura vão estar vendo esse vídeo aí, pode estar te ouvindo. A mensagem é bem simples, não tem muito, assim, você tem um sonho, se você realmente quer aquilo, se você realmente está disposto a pagar
o que for ali, lógico, de acordo com o correto, vai, que vale a pena, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, porque todo mundo passa, isso em qualquer profissão que você tiver. Se você desistir no primeiro obstáculo, você nunca vai chegar onde você quer. Às vezes a gente precisa descer 1 ou 2 degraus para depois subir 3, 4, 5 para chegar lá no topo. Então, e é continuar aprendendo, continua estudando, porque faz a diferença quando você consegue conciliar assim os estudos, porque lá na frente você vai ver que faz total diferença sim. Então, se você tem um sonho, corre atrás dele, busca, se dedica, não para de treinar, nunca acha que sabe tudo, nunca acha que já tá bom, já sei, porque eu hoje, com a história que eu tenho, com os anos que eu tenho de futebol, eu aprendo todo dia e eu quero aprender todo dia. Então é isso que elas têm que pensar, é aprender a cada dia. Tá melhor que ontem e pior que amanhã. Então hoje eu quero treinar para estar melhor do que ontem, que amanhã eu quero estar melhor do que hoje. Então essa é a mensagem que eu deixo para as meninas que têm esse sonho aí de ser treinadoras ou jogadoras ou preparadoras físicas ou fisioterapeutas, que vai em busca do seu sonho, que pode ter certeza que vai valer a pena assim, fazer o que você ama não tem preço. Carol, eu quero te agradecer muito por esse tempo. É especial porque eu gostaria de ver mais histórias de meninas e de mulheres que venceram dentro do esporte. Eu acho que por muito tempo a gente lutou, acho que para tentar dar esse espaço. Agora começou a aparecer, né, mais times no Brasil, inclusive, então acaba sendo mais oportunidade para meninas também ter esse espaço. E você dedicando esse tempo aí, contou aí, né, que tá, mesmo que sozinha, treina todos os dias, então a gente sabe que a rotina do atleta ela é pesada, não é fácil, lida com as dores, com os cansaços, e hoje lida por estar longe da família também, longe do seu país. E obrigado por esse tempo que tu dedicou para nós. Espero que tenha sido bom esse papo para ti também, e que a gente possa, de repente, ter mais contatos e ver outros títulos aí pela frente, de repente, novas fases depois lá dentro do futebol, aí já sabendo que se já é como treinadora, se é fisioterapeuta, mas que a gente possa continuar tendo esse contato aí. Muito obrigado mesmo, e que Deus abençoe a continuação das novas etapas na tua carreira aí. Amém. Eu que agradeço, muito obrigado. Sim, vamos continuar mantendo contatos. Quando precisar é só me chamar. E eu queria agradecer também você pelo incentivo que você dá à sua filha, pelo apoio que você dá para ela. Eu tenho certeza que para ela vai fazer a diferença, e faz a diferença quando a gente tem a proteção do pai, da mãe, da família, assim. Então, parabéns por essa sua iniciativa de poder ajudar ela, de poder estar sempre perto dela. E agradeço mais uma vez, quem sabe até em breve. Só aí, você que está ouvindo esse canal, esse vídeo ele é muito especial. Então, além de se inscrever, eu queria que tu mandasse para as famílias aí, pais de meninas, para que a gente possa estar contribuindo para a formação de outras meninas também. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá um joinha, porque facilita com que o vídeo vá mais longe e alcance mais pessoas. O nosso intuito aqui não é autopromoção, mas é dar oportunidade para que outras pessoas conheçam a história com os agentes das suas próprias histórias, contando aqui para nós. E hoje foi com a Carol Arruda. Esperamos você na próxima semana com outros vídeos também, mas não esquece, esse vídeo é especial. Mande para todos os pais de meninas aí, porque a nossa seleção estamos mudando, né? Uma geração está ficando, nós precisamos de outras e outras gerações para fazer nossa seleção chegar num lugar mais alto. Então depende de nós também, os pais de meninas também, incentivar isso. Muito obrigado, Carol, e esperamos nos encontrar numa próxima. Amém. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.